Então hoje vamos falar sobre a preguiça. Provérbios 24:30 diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém? O início do versículo já nos chama a atenção e já nos entrega de antemão o problema que esse homem está vivendo e a razão da situação que ele está vivendo. Porque começa assim: passei pelo campo do preguiçoso. Mas vamos dizer que não tivesse esse versículo 30 aqui. Em vez do campo do preguiçoso, a gente botasse um nome, tá? Passei pelo campo do Joaquim. Tem algum Joaquim hoje aqui? Não. Passei pelo campo do Joaquim, e eis que tudo estava cheio de espinho na sua superfície, coberto de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Se a gente lesse o versículo assim, a gente ia pensar: o Joaquim está passando por uma tribulação. O Joaquim está em luta. O inimigo se levantou contra o Joaquim. Passei na casa dele, tudo sujo, tudo quebrado. Coitado do Joaquim, cara. Vamos ter que ajudar esse cara. Vamos fazer uma campanha na igreja. Vamos lá um dia cortar a grama dele. O Everson arruma o muro, o outro vai lá e pinta a casa. Levantamos uma oferta para ajudar nesse tempo que ele está passando. A gente ia se reunir e dizer assim: gente, Paulo, sabe o Joaquim está com um problema, vamos ajudar ele, cara, está desempregado, tá, a casa dele, fui lá, triste do jeito que ele estava, vamos orar para Deus levantar. E o Joaquim dizia: realmente, eu estou passando muita dificuldade. Aí nós ia ler aqui um pedido de oração: Joaquim, ora pela sua casa e pela situação financeira. Vamos orar. Ah, Senhor, faz alguma coisa, coitado do Joaquim. A gente só não tem essa impressão porque diz assim: o homem preguiçoso. Será que muitas vezes nós estamos enfrentando miséria, pobreza, dificuldade e luta, porque a situação brasileira está difícil, porque é uma época de provação, porque realmente o inimigo se levantou contra aquela pessoa, ou porque realmente é uma pessoa preguiçosa? E por ser preguiça, por ter essa atitude de preguiça diante da vida, a pessoa não prospera, a pessoa não fica em emprego nenhum, a casa dele está sempre destruída, sempre suja, ele começa as coisas e não acaba, e não tem nada a ver com Deus abençoar. É uma característica dele, que é pecado. Por que a preguiça é pecado? A gente pensa: dá uma preguiça com esse frio acordar, né? Mas por que um homem, uma mulher entregue à preguiça é pecado? Em Gênesis, quando Deus começa a criar as coisas, ele diz assim: criou o sol para iluminar o dia, criou a lua para iluminar a noite, criou a terra para produzir a relva, criou os mares para produzir os peixes. Ele vai criando, e sempre quando ele cria, ele explica o propósito. Eu estou criando ele para que ele sirva e faça isso. Tudo que Deus criou por um propósito. Nada Deus criou ao acaso. Tudo tem uma função. E quando ele criou o homem com um propósito: ter comunhão com ele e cuidar do jardim e adornar o jardim. Sabe, Deus plantou o jardim do Éden, né? O
do paraíso e colocou lá o homem. Se a gente for olhar no Facebook, aquelas hashtags paraíso, a gente vai ver gente na beira da praia, marzinho azul, areia branquinha, não vai ver nem o rosto, só vai ver os pés da pessoa, sentada ou deitada numa rede, tomando um coquetel e dizendo: estou no paraíso. Para nós hoje, paraíso é um lugar bonito e que eu vou lá para descansar e desfrutar. Isso é paraíso. Quando é que eu estou no paraíso? Quando eu estou num lugar lindo aos meus olhos e não preciso fazer nada. Mas para Deus, paraíso não é isso. Para Deus, paraíso é um lugar lindo que eu estou ali com uma missão. Deus não diz assim: olha, Adão, Eva, criei tudo do bom e do melhor. Piscina, buffet, spa, tela plana, sei lá o que mais. Vivam no paraíso. Ele diz: não, eu plantei e agora vocês vão cuidar e vocês vão melhorar. E isto é o paraíso. Então Deus sempre dá uma função para nós. A gente acha que o trabalho veio depois da queda. O que veio depois da queda foi o suor do rosto. Agora eu tenho que trabalhar para me sustentar, eu tenho que trabalhar para comer. Mas o trabalho já existia antes da queda. Então Deus criou o homem com algumas funções e algumas necessidades. Deus criou o homem para ter comunhão com ele, Deus criou o homem para se relacionar com o outro, e Deus criou o homem para cumprir o seu propósito, para realizar a sua missão de vida, que é um trabalho. Então, por que preguiça é pecado? Porque preguiça faz com que você não cumpra o teu propósito. A preguiça gera em nós uma inércia. Eu fico parado e não faço as coisas que eu tenho que fazer. Não faço as coisas para o qual eu fui criado para fazer. Eu fico parado e não desenvolvo os meus dons e meus talentos. Eu fico parado e não sirvo ao outro. Ou seja, eu me torno uma pessoa improdutiva. Não estou cumprindo a minha função. Você se lembra uma vez, Jesus está andando com os seus discípulos e ele vê uma árvore e ele vai lá à procura de fruto. Lembra? E ele chega lá e procura o fruto. Era uma figueira, né? Ele vai e procura embaixo da figueira o figo, procura e não tinha figo. Aí ele olha e diz assim: está amaldiçoada, jamais haja fruto em ti. A pessoa que não produz o fruto, não frutifica, a pessoa que não realiza o propósito para o qual ela foi criada, é uma pessoa que está amaldiçoada. Por que existe figueira? Para produzir figos. Se uma figueira não produz figos, para que existe figueira? Então a preguiça é aquilo que faz com que a gente fique trancado, improdutivo e não vá adiante. E isso, muitas vezes a gente não fala muito na igreja, e as pessoas vêm, nós vemos, e apresentamos os nossos problemas. A minha vida não dá certo, a minha vida não vai para frente, a minha vida está trancada, eu preciso que Deus me ajude, eu preciso que Deus me ajude. Será que o que está faltando é uma bênção espiritual ou uma atitude tua? Será que tu não vai para frente porque realmente as coisas se levantaram ou porque tu é um preguiçoso? Pensa assim, ó. Vamos pensar junto aqui, pensar junto e chegar a conclusões juntos. Se tu é um cara crente, honesto, trabalhador e fiel, será que tu não vai prosperar? De novo, tu é um cara crente. O que quer dizer que tu é um cara crente? Que tu é uma pessoa que tem valores. Tu é trabalhador.
trabalha, tu faz as coisas, aquilo que tu se compromete, tu faz. Tu é fiel, comprometido. Será que tu não vai... Talvez tu não fique rico. Mas acho que necessidade, de uma maneira ampla. Por isso que, em outra passagem, assim, jamais vi o justo mendigar o pão. Porque o justo é trabalhador. O justo é trabalhador. Então, para toda função, para todo projeto que a gente tem na vida, tem trabalho ou tarefas embutidas. Por exemplo, eu quero casar. Tá? A gente vê os jovens assim, eu quero casar. Casamento é legal, mas tem tarefas. Tem tarefas. Tem trabalho. Tem gente que casa e... agora é o paraíso. Agora eu estou no paraíso. E não trabalha em prol do casamento. Vocês estão me entendendo, gente? É um marido ou uma esposa preguiçosa. Não trabalha em prol do casamento. Porque tem tarefas. Tu vive com outra pessoa. Você tem tarefas. E não é tarefas somente domésticas. Porque isso cada casal vai se ajustando. Tarefas da aliança, do compromisso. Você está ali para servir o outro. Você tem obrigações. Você tem que investir no casamento. Quer casar? Ninguém te obrigou a casar. Agora casou, tu tem tarefas. Aí se tu vai para o casamento e tu é um cônjuge preguiçoso, pode ter certeza que tu vai ter problema no casamento, cara. Então a pessoa... A gente trabalha com muitos casais aqui. Né? Muitos casais. Mas tu vai escolher alguém para casar. Como é que tu escolhe? Não escolhi, foi o coração. Ok. Então tá. Mas daí tu vai casar com uma pessoa que não é fiel a Deus. Estou falando de religião, estou falando de valores. Valores. Ok. Uma pessoa preguiçosa que não gosta de trabalhar. E é uma pessoa preguiçosa que não investe nos relacionamentos. Qual é a chance disso dar certo? Por exemplo, se você fosse comprar uma passagem de avião Porto Alegre e São Paulo e diz assim, tem duas companhias, uma não tem problema, a outra é bem baratinha, mas de cada 10 voos que vão, 7 caem. Qual que tu ia? E muitas vezes a pessoa vê que aquilo, o ambiente está complicado. Mas aí meu coração... Por exemplo, casou, tem tarefas. Meu sonho é ter filho. Tem tarefas. Eu tenho filho. Eu não tenho tempo para cuidar, eu não tenho tempo para ensinar, eu não tenho tempo para ajudar nos temas, eu não tenho tempo para brincar, eu não tenho tempo para sair, eu trabalho demais. Então não tem filho, cara. Entende? Tem tarefas envolvidas nisso. Você quer casar? Você vai ter que cumprir as tarefas. Você quer ter filho? Você vai ter tarefas. Então daqui a pouco a gente começa a terceirizar as tarefas, né? Eu deixo numa escolinha, eu deixo lá na creche, eu deixo que todo mundo tem que trabalhar, a gente entende. Mas tem tarefas, cara. Tem tarefas. Daqui a pouco a gente tem preguiça de investir no casamento. Teu casamento vai ficar que nem a casa do Joaquim aqui. Tem preguiça de investir nos filhos. Os teus filhos vão ficar parecendo a casa do Joaquim aqui. Aí eu tenho um ministério, eu tenho uma função na igreja. Tem tarefas, cara. Tem tarefas, você tem que se envolver, você tem que se dedicar, você tem que renunciar. Como eu conheço gente que quer ser pastor, e eu fico olhando para eles, e quem me conhece de perto sabe. Fico olhando e digo, tem certeza que tu quer ser pastor?
Porque o pessoal acha que a vida de pastor é aqui, o momento que a gente está no púlpito e de microfone na mão. Mas é uma vida complicada a vida de pastor. Tem que renunciar a muita coisa. Aí o pessoal vira pastor e depois diz, não sabia que era assim. Eu te avisei. Tudo e qualquer projeto que tu deseja realizar, tem tarefas, tem trabalho. Tem trabalho. E a preguiça é aquilo que faz com que você fique num estado de inércia, de improdutividade e não vá adiante. Uma vez lá, eu era pastor em Rio Grande, foi a minha primeira igreja que eu pastoreava. E eu sou um cara até calmo, você não acha que eu sou calmo? Às vezes quando eu tenho umas indignações assim, sabe? Eu tinha uma turma lá, de gurizada, o pessoal não trabalhava, não estudava, tomava banho de vez em quando, os caras vinham para o culto, fedendo as TC, e chegavam e vinham conversar com a gente e diziam assim, eu estou orando porque Deus tem uma princesa para mim, porque eu sou filho do rei. E daí naquela época tinha aquelas coisas assim de fazer carta para Jesus pedindo como é que ia ser teu cônjuge, né? Aí começava, eu quero uma loira de olho verde, bonita, educada, rica, carinhosa, que cozinhe bem, e no final espiritual, né? E daí do outro lado eram as meninas, né? Começava, eu quero alto, forte, musculoso, olho azul, moreno, sensível, calmo, romântico, trabalhador. E uma vez, Fernando, eu vendo elas discutindo, né? Porque elas ficavam ajudando uma outra. Não, tem que ser cheiroso. Põe na lista, cheiroso. Aí uma pegou e disse assim, gente, nem existe isso tudo. Tá, mas daí eu tinha essa turma. Daí eu disse assim, vou fazer um culto diferente. Aí peguei o culto dos jovens, eu fiquei com os homens e a Soraya ficou com as mulheres, lembra? Aí eu falei assim, gente, vocês não trabalham, vocês não estudam, vocês são preguiçosos, vocês não se cuidam. E as gurias lá eram melhores, as gurias trabalhavam, as gurias estudavam, as gurias estão na faculdade, né? Aí essas meninas aqui, as meninas bonitas, educadas, trabalhadoras, estão na faculdade, os pais delas dão o melhor para elas. Vocês acham que eles querem que vocês sejam gêmeos? Sim, esculachei. O pastor está sendo muito duro com a gente, mas de vez em quando a verdade dói, né? De nós tomar uma posição. E daqui a pouco tu quer que Deus te abençoe, mas tu é uma pessoa preguiçosa. Aí a casa, quer ver? Abra lá em Eclesiastes. Se eu vou falando essas coisas, eu vou me irritando. Eu acho que a preguiça tem alguma coisa comigo. Né? Se bem que eu estou preguiçoso também, né, gente? Diz assim, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Aqui também fala tanto da casa natural, a casa material. Daqui a pouco você tem uma casa e você não cuida da casa, você não limpa a casa, você não arruma a casa, você não investe na casa, daqui a pouco a casa está caindo na tua cabeça, né? Nós temos também um irmão, eu tenho muita história de preguiça. Um irmão, uma vez eu fui visitar ele, e ele morava assim numa comunidade bem carente. Aí ele tinha perdido a mãe fazia pouco tempo, ele falou, vou lá visitar o cara. Aí eu fui lá visitar ele, a casa dele destruída, as paredes furadas de madeira, a casa caindo aos pedaços, não tinha como sentar assim. Cara, partiu meu coração aqui. Eu saí dali, e na época eu era militar, não era pastor ainda, falei com o Costa, pastor Costa, que era major, falei, nós temos que dar uma casa para aquele irmão, o cara mora muito mal. Aí reunimos os militares, levantamos uma oferta, compramos aquelas casas de madeira,
pré-fabricadas. Compramos uma casa. E daí diz para ele, ó, nós vamos te dar um presente. Quase disse o nome dele aqui, não posso entregar. Vamos te dar um presente. Nós vamos te dar uma casa. Ah, o cara se emocionou, chorou. Fomos todos os irmãos lá num domingo, quebramos toda a casa dele, botamos tudo abaixo. Pegamos tudo, botamos numa caçamba, levamos embora, limpamos o terreno. Vieram o pessoal da casa pré-fabricada, construiu a casa, 2 quartos, sala, cozinha integrada, e daí ficou uma espera lá para um banheiro que precisava ser de material. Compramos o material, pintamos, arrumamos, colocamos móveis novos, e a casa assim ficou alta. Então na comunidade dele, o pessoal tudo de casinha baixa, a casa dele parecia um palácio lá em cima, né? No domingo o cara foi dar testemunho na igreja: irmãos, Deus me deu uma casa, agora eu moro num palácio, a minha casa é a mais bonita da rua. A gente se emocionou, chorou, se abraçou. Ah, Deus, como tu é bom, maravilha. Passaram 3 meses. Eu pensei assim, ó, cara, vou lá visitar o irmão, ver como é que ele está. Passei lá na rua e não achei a casa. Aí voltei e olhei e disse assim, não pode ser a mesma casa. Podre, suja, quebrada. A janela da sala, ele abria e jogava o lixo assim, ó, no chão. Aí tinha cachorro comendo ali tudo. Cara, eu fui entrando assim naquela casa dele, ô irmão, senta aí e tal, quase igual a outra, meu. Dizendo, cara, o que aconteceu aqui? Não, aqui quebrou um negócio aqui, eu tenho que arrumar, isso aqui eu não fiz e tal. Ah, mas tu ficou aqui de fazer o banheiro, nem tinha banheiro, nada. Deus assim, cara, te manda, meu. Então, muitas vezes, a pessoa passa por dificuldades, porque a gente vive num país complicado, é difícil conseguir emprego, é difícil adquirir as coisas, mas muitas vezes passa trabalho porque a pessoa tem uma preguiça de manter aquilo. E essa preguiça faz com que você não vá para frente e ainda se revolte com Deus. Ainda se revolte com Deus, cara. Tem gente que é desempregado, aí a gente arranja um emprego. Cara, consegui lá um emprego para ti. O salário é pouco, mas para tu começar, quanto é que é? 1.200. Ah, por 1.200 eu não saio de casa. E o que a gente vai falar para isso? Provérbios 22:13. Falo muito, gente, tem que falar menos. 22:13. Tem uma palavra pesada também, assim, em 2 Tessalonicenses, né? Que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Não coma, exatamente. Eu ia falar sobre isso também. Provérbios 22:13 é fantástico. Diz assim, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então o preguiçoso não faz nada e ele diz, o problema não é eu, o problema é do leão, o problema é do outro. Eu não vou, eu não invisto, eu não faço porque o leão está lá, e eu vou morrer, então eu fico na minha. E o preguiçoso, uma das justificativas do preguiçoso é culpar o outro. Eu fui demitido por causa do patrão. Eu não dei certo lá naquele emprego por causa que os meus colegas tinham ciúme de mim, porque eu era crente. Eu não invisto no casamento porque a minha mulher é terrível. Eu não invisto no ministério porque o Ricardo não me dá chance. Então tem sempre um leão te ameaçando. E tu fica parado. Então diz assim, olha, eu estou aqui parado, eu não trabalho, eu não desenvolvo, eu não produzo, não é porque eu não quero, é por causa do leão. Qual é o leão da tua vida? Aquele que tu se justifica para não fazer. Ah, tá difícil, porque o governador Leite agora está fazendo isso, porque o prefeito é isso, porque o Bolsonaro, porque a Dilma, porque o PT, é o leão.
sendo muito amargo hoje, gente. Está só começando. Provérbios, é o primeiro só. Provérbios 10, 26. Provérbios 10, 26. Eu tenho certeza que você vai se identificar com esse versículo. Que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. É muito difícil quando a gente manda alguém que é preguiçoso fazer alguma coisa. É uma aflição. Não é? Vai arrumar teu quarto. Já vou. Já vi a tua mão, levanta a tua mão. Vai arrumar teu quarto. Na igreja, quando a gente pede para alguém, pô, faz isso. Oh, pode deixar, pastor. Está feito. 6 meses depois está lá. É ou não é, Ricardo? As coisas não andam. As coisas não vão. E a gente enfia. As coisas são complicadas. Se tu elimina a preguiça da tua vida e tu começa a ser uma pessoa diligente, acordar cedo, trabalhar, estudar, se dedicar. Quando estiver trabalhando, trabalha mesmo. Não é chegar lá, toma um cafezinho, conversa, senta, escapa. A Bíblia diz que quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Se fosse para Deus. Quantos empresários cristãos dizem para mim: eu não contrato mais crente? Que quando é uma pessoa que não é crente, tu manda assim, faz um cartão de visita verde, vermelho e amarelo. O cara vai lá e faz verde, vermelho e amarelo. Quando é o crente, ele faz verde, vermelho, amarelo, ficou meio ruim, ficou meio laranja. Chega, pai, irmão, desculpa, perdoa, tá aí, ó. Faz mal feito. Aí quando o patrão vai chamar a atenção, diz: nem parece irmão. Misericórdia, cara, estava endemoniado naquele dia. Já bem que era só naquele dia. Estava endemoniado naquele dia. E daí o cara contrata um crente e o cara ainda fica falando mal dele na igreja. E as coisas são assim, gente. E é complicado, cara. Então a pessoa passa dificuldade, a casa dela está cheia de ruína, de mato, de coisa, porque é uma luta, ou é fruto da preguiça. Então a preguiça, então tu vê, o pecado da preguiça. A minha casa começa a desabar, o meu casamento começa a dar certo, porque eu não invisto no outro, falta dinheiro, já começa a dar briga, também não invisto nos filhos, também não invisto na minha parte profissional, também, aí eu tenho uma oportunidade, né? Eu tenho uma oportunidade de trabalhar na igreja, você vai, você faz mal feito, chega atrasado, falta, não vem. Aí a gente vai dizer assim, tá, nem chama, deixa assim. Daqui a pouco a pessoa fica nessa situação aqui, para a gente encerrar. Provérbios 21, 25. Essa não pode ser a história da nossa vida. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cara morre desejando as coisas. Então é uma vida de frustração. Eu desejava ter uma casa melhor, eu desejava ter um emprego melhor, eu desejava ter um casamento melhor, um relacionamento melhor, eu desejava ter um ministério melhor e nunca consegui, porque não coloquei as mãos no trabalho. Então o jovem tem que estudar, trabalha, estuda de noite, dorme pouco, investe, Deus vai te honrar.
Agora o cara não procura emprego, o cara não estuda e quer que Deus abençoe ele. Pô, se Deus fosse assim, tem um cara que é ímpio, o cara é bom trabalhador, organizado, pontual, estudioso, dedicado, e o outro crente, preguiçoso, respondão, chega atrasado, não quer nada com nada, vaga de emprego, Deus abençoa o crente. Esse Deus é meio estranho, você não acha? Era meio estranho. Uma vez eu também conto aqui, no meu primeiro pastorado, veio um irmão e disse assim: pastor, ora por mim, eu vou fazer um concurso aqui para, acho que era para os Correios e tal. Eu disse: tá bom, vou orar, mas tu estudou? Não estudei. Mas eu já vi lá, sou o único crente, e eu sou filho de Deus. Daí eu era pastor novo, eu falei: tá bom, vou orar, mas quando eu estava orando, eu disse: Senhor, será que é assim que funciona? Será que é assim que funciona? Então a minha oração ficou na dúvida. Acho que por isso que ele não passou. Mas é o tipo de coisa, entendeu? Porque a gente tem, na psicologia, a gente chama mecanismo de defesa do ego. Quando a coisa é muito dura, para todos nós, todo mundo usa um mecanismo de defesa para defender o seu eu. Então tem vários mecanismos, tem negação, tem projeção, tem regressão, vários mecanismos assim. E os crentes, ele tem um mecanismo de defesa que é só crente que faz, que é a espiritualização. Entendeu? Por que está dando tudo errado na tua vida? Foi o diabo. Foi o diabo que se levantou. Por que é a quarta, quinta vez que te manda embora? Porque Deus não quer naquele lugar, não. Porque lá é um inferno, lá é só gente que não é crente, então Deus me tirou. Deus me tirou, então agora eu vou ficar de seguro-desemprego, vou ficar esperando Deus abrir outra porta. A gente vai espiritualizando coisa que não é para espiritualizar, gente. Coisa que não é para espiritualizar. Ah, eu não vou estudar. Por quê? Porque eu vou ser pastor. Pastor não precisa estudar. Né? Barbada ser pastor, né? Por que eu vou estudar, me formar, ter ensino médio, faculdade? Se eu vou ser pastor, eu já estou pronto. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Né? Não, tinha uma época que o cara que não fazia nada, não conseguia fazer nada, ele virava corretor de seguro. E daí tinha uma época que o cara, não deu certo em nada, pastor. Ah, pastor, o que precisa? Põe um terninho, a gravata, vai lá, fala glória a Deus, aleluia, saúde a amada igreja, com a paz do Senhor, e vai. E Deus vai te usar. E Deus vai te usar. Não precisa estudar a Bíblia, não precisa fazer nada disso. A gente ri, mas você sabe que é assim. Você sabe, cara. Você sabe. Uma vez estava lá, nós estávamos num retiro de pastores, e um pastor pegou, e muito envergonhado, assim: vocês acreditam que lá no colégio da minha filha, começaram a dizer assim: o que o pai de vocês faz? Trabalha, ele é advogado, ele é médico, ele é juiz, ele é engenheiro, tá aí. E quando chegou na vez da minha filha: não, meu pai não trabalha, ele é pastor. É assim. E isso acontece muitas vezes. Pessoas perguntam para mim, né? O que tu faz? Eu sou pastor. Tá, mas no que tu trabalha? Né? Então, gente, a preguiça é uma coisa que a gente leva assim de boa, né? A gente não prega muito sobre preguiça, não fala muito sobre isso, mas talvez ela seja algo que a gente espiritualizou e é a razão das coisas não irem para frente. Não irem para frente. Se você não investir, numa passagem está escrito assim, que o reino de Deus é tomado pelo esforço, não a salvação. A salvação, ela é dada de graça, mas as coisas de Deus na nossa vida requerem um esforço, requer um trabalho, porque o trabalho dignifica a condição do ser humano e te transforma naquilo para o qual você foi criado. Deus é teu pai, não é o teu pistolão. É diferente. É o teu pai. Pai diz não, pai trata,
mais segura. Não é só porque você é filho de Deus que Deus vai fazer tudo para você, não. Deu. Amém? Vamos ficar de pé.